A graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6. Eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 15. E essa é a perícope que será exposta nessa noite, meus irmãos. Assim diz o Senhor nosso Deus. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir, com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Amém. Oremos mais uma vez. Ó Deus Santo, como já foi clamado a Ti nesse exato, há pouco tempo, Senhor, nós pedimos mais uma vez que o Senhor fale conosco nessa noite, pela pregação da palavra do Senhor. Ó Deus, que eu não passe de um instrumento, como sempre de fato sou, como todos são aqueles que o Senhor Deus usa, como o Senhor usou aqui nesse texto os Teus discípulos. Ó Deus, usa-me para o Teu povo, para a glória do Teu nome, e que eles possam, ó Deus, todos nós aqui presentes, sermos alimentados por Ti mesmo, alimentados pelo Senhor, sairmos aqui fartos, cheios, satisfeitos em Cristo. Ó Deus, que de forma evidente, clara e pessoal, o profeta prometido, Cristo Jesus, seja mais uma vez aqui apresentado nessa noite, e crido e abraçado pela fé inteiramente, e que nós, ó Deus, nele tenhamos alimento completo e abundante. Oramos, ó Deus, a Ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, existem algumas práticas que governos políticos adotam para tentar conquistar o seu público, tentar angariar eleitores e assim manter esse povo debaixo da sua influência durante muito tempo. E uma das marcas de certos tipos de governo, especialmente governos de uma linha de esquerda, são os chamados governos populistas. Governos que têm como objetivo, através de programas sociais,
cativarem as pessoas, especialmente os mais pobres, e assim manterem essas pessoas durante muito tempo debaixo das suas garras, da sua influência, para que eles possam se perpetuar no poder. O discurso é basicamente o mesmo. Estamos preocupados com os pobres, com os mais necessitados, e estamos pensando nesse lado da sociedade. Vamos tirar dos ricos, vamos, como uma espécie de Robin Hood, dar aos pobres, e assim iremos fazer um governo para todos. De forma semelhante, há algumas ditas igrejas que elas mais se parecem com ONGs. A preocupação dessas ditas igrejas é muito mais com o social, muito mais com aquilo que envolve o cuidado com as questões monetárias, com a questão econômica da população, nesse caso da sua membresia ou do bairro ali onde a sua igreja está residindo, do que com aquilo que é espiritual. Não me entenda mal, ao longo do sermão você ouvirá isso. Isso não significa dizer que não deve existir por parte dos cristãos uma preocupação em alguma medida com aquilo que é social. Refiro-me aqui a uma preocupação exacerbada, a uma ênfase demasiada, que chega ao ponto de substituir o evangelho ou chamar isto de evangelho, como se o evangelho fosse o cuidado com o pobre. Fazendo assim, o evangelho está sendo pregado. Tanto governos populistas, como essas supostas igrejas, ou até algumas que de fato ainda são igrejas, mas que têm alguns problemas com relação ao seu entendimento com a questão social, têm em comum, meus irmãos, a falta do entendimento adequado, do entendimento correto da revelação de Deus na sua palavra, acerca de quem Cristo é, ou no caso dos governos, tentando usurpar esse lugar de Cristo, tentando ser o Messias, tentando ser aquele que vai salvar o seu povo, e no caso dessas igrejas, destruindo ou equivocando-se com relação ao trabalho do Messias, que não é primariamente uma preocupação social, mas espiritual. À luz desse texto, nessa noite, nós aprenderemos, meus irmãos, e eu espero que seja de uma vez por todas para você, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o profeta prometido, que alimenta o seu povo de maneira completa e abundante. Sim, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o profeta prometido, que alimenta o seu povo de maneira completa e abundante. Veremos em 4 pontos, mas eu irei citando os pontos ao longo da exposição. Primeiro eu quero que você observe, do versículo 1 ao versículo 4, o cenário, o contexto, o pano de fundo de que essa história aqui, ela se passa, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos por partes aqui. Primeiro o versículo número 1 novamente. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Quero que você observe que o apóstolo João, ele dá aqui uma considerável atenção ao contexto histórico. Começa nesse versículo 1, como eu estou dizendo, e vai até o versículo 4. Isso, na verdade, esse pano de fundo aqui do capítulo 6, ele começa a ser melhor entendido se você tiver em mente o que foi declarado no final do capítulo de número 5. No final do capítulo 5, você pode depois ver isso com calma em casa, os versículos lendo com calma. Naquele capítulo, o Senhor, ele expôs de maneira cirúrgica o coração dos líderes judeus. E ali, no final do capítulo 5, ele falou de maneira muito taxativa que se aqueles homens de fato crescem em Moisés, a quem eles tanto alardeavam, necessariamente deveriam crer nele. Crer em Moisés, crer no que Moisés escreveu, leva necessariamente a crer em Cristo. Então ele expõe isso no capítulo 5, e eu quero que você guarde muito bem essa informação, porque tanto ela é importante para esse contexto aqui inicial, como especialmente para o final dessa perícope, quando chegarmos lá. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. E aí João começa o capítulo 6 dizendo: depois destas
coisas. Aos seus olhos e aos meus também, não está aqui de maneira clara e evidente nessa expressão quanto tempo se passou do capítulo 5 até o capítulo 6, mas foi em torno, meus irmãos, de 6 meses. Alguns meses se passaram entre o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6. O evangelista João, ele não trata no seu evangelho de alguns detalhes, de alguns acontecimentos que ocorreram, por exemplo, foram narrados pelo evangelista Mateus. Você pode depois constatar isso, que do capítulo 4 de Mateus, do versículo 13 até o capítulo 14 de Mateus, versículo 12, ali, pelo menos 10 capítulos, Mateus narra inúmeros acontecimentos que não são descritos por João aqui. Por exemplo, o Sermão da Montanha. A essa altura aqui no capítulo 6, o Senhor Jesus já tinha proferido o Sermão da Montanha. Vários milagres que são descritos no capítulo 8 e capítulo 9 de Mateus também, não são narrados por João. Então, depois destas coisas, tem muita coisa aqui embutida nessa sentença de João que ocorreu entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Não era o interesse de João tratar dessas coisas. É como se ele tivesse aqui apertado, por assim dizer, um botão de acelerar e passado mais adiante para um assunto importantíssimo, que é exatamente a descrição desse poderoso milagre. Veja que João diz que o Senhor, ele atravessou o mar da Galileia, ou seja, ele vinha desenvolvendo o seu ministério do lado do ocidente do mar, e agora ele passa para o outro lado do mar, para o lado do oriente. E por que ele frisa aqui no final, que é o de Tiberíades? Há uma preocupação de João em falar isso, o que é de Tiberíades. Essa sentença aqui de João explicativa, meus irmãos, ela acaba se tratando de uma comprovação que o Evangelho de João foi escrito mais tardiamente. Por quê? O imperador Herodes Antipas, ele fundou uma cidade naquela região e foi ele quem deu o nome de Tiberíades em honra ao imperador Tibério César. A época em que o Senhor Jesus Cristo estava nessa terra, passando por essa terra, essa região aqui ainda não era conhecida como Tiberíades, apenas como o mar ou o lago da Galileia. Por isso, João se preocupa em explicar que se tratava do mesmo mar ou do mesmo lago. O Senhor esteve, como eu disse, do lado ocidental durante boa parte do seu ministério, naqueles capítulos de Mateus e dos outros evangelistas também, que narram aqueles acontecimentos, o Sermão da Montanha, os milagres feitos, e agora ele passa para o outro lado. Qual é o objetivo? O objetivo é muito claro aqui. O Senhor estava buscando descanso, uma demonstração, uma delas, nesse texto, capítulo 6, da sua humanidade. Então ele passa para o outro lado para descansar. Imagine, o Senhor já vinha há um bom tempo pregando, ensinando, se gastando em oração, na própria realização dos milagres, inúmeras interações com as pessoas, tratando as pessoas, pastoreando, cuidando do rebanho. Ele está exausto. E ele passa para um lado menos povoado, onde ele pudesse ter esse descanso. Mas veja o que diz o versículo 2. Será que ele consegue descansar? Não. O versículo 2 diz: seguia-o numerosa multidão. Ele não consegue escapar. A ideia é essa: enquanto o Senhor estava atravessando o mar no barco para o outro lado, aquela multidão, ela contorna o perímetro. E se você vê no Evangelho de Marcos, é dito que quando ele desce do barco, eles já estão lá esperando, já estavam lá aguardando o Senhor chegar. Ele não consegue escapar. Eles estão perseguindo Jesus, indo atrás de Jesus. E aí você se pergunta, por quê? Por que eles estavam tão ávidos
Qual é a razão deles estarem sem darem um momento de sossego para o Senhor? O texto também nos diz o motivo, na sequência do versículo 2: porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela utiliza algumas palavras, alguns vocábulos para se referir a milagre. Pelo menos alguns deles aqui. Um deles uma delas é a própria palavra milagre, que traz a ideia de poder, nesse caso, de uma manifestação do poder de Deus. Uma outra palavra utilizada para milagre é a palavra maravilha. A palavra maravilha, ela tem como conotação a admiração que é causada, o espanto que é causado na testemunha do milagre. Mas uma outra palavra também utilizada para milagre é exatamente essa que aparece aqui em João 6, a palavra sinal, ou como aparece aqui no início do capítulo, no plural, sinais. E a palavra sinal, ela tem a ver com o significado do milagre. Quando o autor utiliza a palavra sinal, a sua intenção principal é apontar para o significado do milagre. Não significa dizer que quando ele não usa a palavra sinal, que ele não tem um significado, mas há uma ênfase aqui, essa é a ideia, apontando para a importância do significado deste milagre em particular. Sim, João está se concentrando em todo esse capítulo 6, no significado do milagre que o Senhor realizara, de multiplicar aqueles pães e aqueles peixes. Por que eles seguem o Senhor? Eles seguem porque o Senhor havia feito muitos sinais. E Bill Warfield diz que Jesus, ele praticamente eliminou as doenças naquela parte do país. Haja vista ele ter feito tantos milagres. Você lembra do final do Evangelho de João? O que é dito acerca do ministério de Cristo? Que isso não caberia em todos os livros. Foram muitos, meus irmãos. Não significa dizer que ele erradicou por completo a doença ali naquela região, mas foram muitas e muitas curas, muitos e muitos sinais. João 7, no versículo 3, ainda nos dando aqui esse pano de fundo, esse cenário, e diz: então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ele foi para uma região montanhosa, que hoje é conhecida como as colinas de Golã. E ali, mais uma vez, essa ideia, ele foi buscar descanso, sossego, tranquilidade, um momento para ter um momento de necessidade pessoal para se restabelecer, para ele ser reabastecido. O Senhor teve fome, o Senhor teve sede, o Senhor, ele teve sono, o Senhor sentiu dor, o Senhor também se cansou, se fadigou, e nada disso é um atentado contra a sua divindade, mas um atestado da sua humanidade. Guarde isso, não confunda as coisas. Ele é Deus, sim, eternamente, o Deus encarnado, que se tornou homem, perfeitamente homem, e a humanidade envolve sim passar por isso. Essa é a razão porque ele vai àquela montanha, aquela região montanhosa. E aí o versículo 4 nos dá aqui mais uma nota histórica importantíssima. João diz: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Qual é a razão do apóstolo João, do evangelista, colocar essa informação aqui, meus irmãos? Os estudiosos debatem acerca disso. No mínimo, se trata de uma nota histórica, ou seja, o evangelista está nos dando um contexto histórico, com o intuito, no mínimo, de asseverar que o cristianismo, ele é sim uma religião histórica.
Os eventos ocorreram no contexto histórico real. O milagre descrito no capítulo 6, ele é um milagre real. Aconteceu num tempo real, com pessoas reais. Aqui se trata da dimensão de quando Deus ele invadiu a humanidade, encarnado, através da pessoa do seu Filho, e andou com os homens, e fez bem aos homens. Sim, um dado histórico que atesta a historicidade do cristianismo. Contudo, se trata de mais do que uma nota histórica. Mas quanto a isso, eu quero que você guarde também essa questão para voltarmos ao final do sermão sobre esse ponto. O porquê do apóstolo João mencionar o período da Páscoa, além do fato de ser uma questão histórica aqui, pontuada. Mas, antes de passarmos para o próximo ponto, irmãos, do versículo 5 em diante, ainda com relação à questão do cenário, eu quero que você se atente aqui para esse ponto principal desses versículos de 1 a 4. O motivo da multidão ser atraída em busca de Cristo, acompanhar Cristo, perseguir Cristo, não deixá-lo descansar, são os milagres. Não é a mensagem. Há claramente aqui um desejo carnal para segui-lo. Por causa dos sinais. Eles estavam interessados no mero milagreiro. E não entenda mal isso, o problema não era o sinal em si, não era desejar o milagre em si, o problema era ficar apenas nisso, apenas no sinal, e não para o que o sinal apontava. E é exatamente assim como muitos veem o Senhor em nossos dias, da mesma maneira. Eu pergunto a você nessa noite, será que é o seu caso hoje aqui? O que foi que te fez sair de casa hoje e vir para cá? Para esse endereço, para onde essa igreja se reúne? Qual foi a razão que te trouxe aqui essa noite? Qual foi? Qual é o real motivo de você congregar nessa igreja e domingo após domingo você estar aqui, ouvindo a pregação da palavra, cultuando com os crentes? Qual é a razão? Por qual razão você quer ouvir Jesus? Se é que de fato você quer ouvi-lo. Qual é a razão de você se tornar membro de uma igreja, estar ligado a uma igreja? Qual é a razão de você ter uma Bíblia e lê-la, se é que você a lê em casa, e ouve Jesus falando na leitura? Qual é a razão? Eu espero que você não esteja enganado quanto a isso, porque não são poucos aqueles que mesmo em igrejas reformadas, não apenas igrejas que dão ênfase a sinais e prodígios, mas até mesmo igrejas reformadas, que se atraem por Jesus, na verdade não por Jesus, mas pelo que Jesus pode oferecer. Então você diga, sim, eu estou em busca de um milagre, eu estou em busca de uma realização da parte do Senhor Deus em uma certa área da minha vida, eu estou pedindo a Ele pela cura de uma doença minha, ou de um filho de alguém que eu amo. Eu estou em busca que Deus faça por mim algo no meu casamento. Eu estou em busca que Deus faça por mim algo na minha vida profissional, e assim por diante, seja qual for a tua petição. O problema não é você solicitar, clamar isso a Deus. A questão é só isso. É só isso. É isso que mais te motiva, é isso que somente te motiva buscar a presença de Deus, buscar a face de Cristo, ou você o busca por quem Ele é primeiramente, não somente pelo que Ele pode fazer, não somente pelo que Ele tem capacidade para te dar. Cuidado com isso, crente. Você estará andando conforme aquela multidão, caminhando quilômetros, andando até mesmo fazendo um contorno para chegar a um lugar longe, e ainda assim você não está buscando verdadeiramente a Cristo. Isso pode acontecer, e talvez tenha acontecido com você, domingo após domingo, sem nem precisar caminhar muito, sem nem precisar sair de um lugar longe para outro. Ainda assim pode estar acontecendo com você.
buscando Cristo por causa dos seus milagres, por causa das suas bênçãos, e não por causa da sua bendita pessoa. Esse é o cenário. Mas em segundo lugar, o apóstolo João também nos mostra aqui agora a escassez. Versículo 5 ao versículo de número 9, a escassez. Primeiro eu quero ler aqui os versículos 5 e 6. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Veja no versículo 5 aqui, mais um aspecto, como eu falei, tem vários nesse texto, que ressalta a humanidade de Cristo. Ele levanta a sua cabeça, ele ergue os seus olhos e ele enxerga como um homem, ele avalia a situação, como você e eu fazemos, e constata aquela problemática. Levantou os olhos e viu o problema ali. E quando ele vê aquela multidão, a sua tão aguardada, tão almejada solidão, nesse caso, se isolar por um tempo, é quebrada. A sua paz e o seu ambiente, havia um desejo por um ambiente enclausurado, tudo isso foi invadido por aquelas pessoas. No relato do evangelista Marcos, ele acrescenta lá no seu texto que a essa altura aqui, ou seja, nesse momento em que o Senhor fala acerca da questão da comida, do alimento, já estava ficando tarde da noite. Tarde da noite. Esse povo acompanhou o Senhor, milhares de pessoas, e agora, depois de serem instruídos pelo Senhor, eles estão numa situação de fome, precisando comer. E aí o Senhor, ele se dirige a Filipe e faz essa pergunta a ele: onde nós compraremos pães para lhe dar a comer? Eu quero que você perceba nessa pergunta que o Senhor faz ao seu discípulo a sua compaixão. Como assim, Alex? Onde você consegue enxergar isso? Ora, veja, como é que você responderia àquela situação? Como é que nós responderíamos? Muito provavelmente seria: olha, volta daqui a alguns dias e eu te ajudo. Ou então, não demonstraríamos, nem mesmo daríamos nenhuma palavra àquelas pessoas. Muitas vezes é o que nós fazemos, o que eles precisam, o que eles necessitam. Mas o Senhor, observe o contexto, olhando para pessoas que seguiram-no. Imagine aqui a irresponsabilidade desse povo, que sai das suas casas, e eu vou já comentar melhor sobre isso, homens, mulheres e crianças aqui, sem se prepararem, vão-se embora, vão seguindo, e agora estão naquela situação de sem ter o que comer. E mesmo assim, eles estando naquele contexto, naquela situação, por conta de um erro que eles cometeram, o Senhor não olha para eles e os despreza, e os trata de maneira indiferente. Não, ele demonstra compaixão, ele se preocupa com o estado deles. Em outras palavras, vocês não deveriam ter me seguido, eu vim para descansar, eu preciso de um tempo. Não, ele não diz isso, ele se preocupa com o estado deles. Compaixão, compaixão para com aquela multidão, meus irmãos. Sim, o Senhor se demonstra interessado a atender às necessidades daquele povo, mesmo de intrusos, indesejados. Agora entenda que a pergunta que o Senhor faz a Filipe aqui não tem o objetivo de obter informações a parte de Filipe. O Senhor não está fazendo uma pergunta como se ele não soubesse a resposta. Não é que, Filipe, me ajude, me dê aqui uma orientação, como é que nós iremos resolver o problema, Filipe. Não é esse o objetivo aqui do Senhor. Não é o que ele está fazendo. O que ele está fazendo
é através daquela pergunta, usando aquela oportunidade para mais uma vez instruir os seus discípulos. Sim, esse é o momento de ensino aqui. Ele já havia ensinado e continua ensinando pela sua própria pergunta. E meus irmãos, uma das maiores lições, ou melhor, muitas vezes as maiores lições que nós aprendemos com o Senhor é exatamente no desenrolar da vida, no caminhar com Deus, nas legítimas e verídicas experiências que temos com o Senhor em nossa caminhada, onde Ele vai nos instruindo nas circunstâncias e mostrando a sua vontade para nós. É o que Ele está fazendo aqui, dando uma lição mais uma vez aos seus discípulos. Como é que você confirma isso? Versículo 6, repito, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quem está registrando isso aqui, quem está colocando essa notinha aqui, é o evangelista João, que estava lá presente, era uma testemunha ocular. Não, ele não fez isso. Quando você lê aqui o texto que eu estou escrevendo, não entenda que ele fez isso para perguntar algo que ele não sabia. Ele fez isso para o experimentar. A ideia da palavra é para o provar, para o testar. Esse era o intuito do Senhor aqui. E diferente do diabo, o seu intuito não é provar para levar à queda. Não é uma tentação com o objetivo de derrubar o seu discípulo. Não é aqui uma casca de banana. O Senhor não é esse tipo de mestre que faz joguetes, pegadinhas com os seus alunos para que eles venham a escorregar em sua resposta. Mas Ele, de maneira santa, amorosa e zelosa pela vida dos seus discípulos, Ele está aqui instruindo cuidadosamente a cada um deles e a nós também nessa noite. Meus irmãos, não há dúvida que o Senhor sabia exatamente de onde viria a comida. A comida viria dele. Mas Ele queria que Filipe fizesse as contas. E ali, fazendo as contas, constatasse a impossibilidade da situação. Não apenas para Filipe, mas para os discípulos, para toda a multidão e para os leitores posteriores. O teste aqui é o seguinte: Filipe deveria fazer isso em obediência ao Senhor e aprender, e nós também, a olharmos para o Senhor Jesus Cristo, para aquele que pode suprir a nossa necessidade. Sim, assim como em vários momentos de nossas vidas, de uma forma ou de outra, nós devemos olhar para Jesus e crer que Ele é o único que pode suprir cada uma das nossas necessidades. Olha para a situação, vê a impossibilidade, depois olha para mim. Lembre-se, os discípulos já tinham visto o Senhor realizar prodígios. Lembre-se, por exemplo, de João capítulo 2, desse mesmo livro, quando o Senhor ali transformou água em vinho, dentre outros sinais, muitos outros sinais. Mas o que temos agora aqui é uma espécie de pergunta que, diante de circunstâncias que são reais e adversas da vida, mas através dessas circunstâncias, os discípulos são ensinados a nunca avaliar qualquer situação que seja à luz dos seus próprios recursos, mas pelos recursos ilimitados do céu. É isso que o Senhor ensina seus discípulos aqui essa noite, a cada um de nós. Olhar para a situação e avaliá-la à luz dos recursos ilimitados do céu. Isso não é negar a realidade. Filipe constatou ali e disse qual era o problema, o que estava acontecendo. Mas é pegar isso e eu só posso resolver essa situação se for através de Cristo, daquele que pode suprir a minha vida. O Senhor nunca fica perdido, meus irmãos. Não há nenhuma situação que o pegue de surpresa.
Ele sempre conhece a solução para cada problema. Ele sempre sabe qual é o suprimento necessário para cada circunstância. E esta é uma boa notícia para nós hoje, mais uma vez ser lembrado disso. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Não nossas ganâncias, mas as nossas necessidades. Abra comigo, se você estiver com ele aí, seu catecismo maior, na pergunta 193, catecismo maior de Westminster, pergunta 193, que diz: o que pedimos na quarta petição? Acerca da oração do Senhor aqui. Resposta: na quarta petição, que é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, reconhecendo que em Adão e pelo nosso pecado perdemos o nosso direito a todas as bênçãos desta vida e que merecemos ser totalmente privados delas, sendo elas tornadas em maldição para nós no seu uso, que nem elas podem de si mesmas nos sustentar, nem nós podemos merecê-las, nem pela nossa diligência consegui-las, mas que somos propensos a desejar, obter e usar delas ilicitamente. Pedimos por nós mesmos e por outros, que tanto eles como nós, dependendo da providência de Deus, de dia em dia, no uso de meios lícitos, possamos, no seu livre dom e conforme parecer bem a sua sabedoria paternal, desfrutar de uma porção suficiente desses favores e tê-los continuados e abençoados para nós em nosso santo e confortável uso e contentamento, assim como que sejamos guardados de tudo quanto é contrário ao nosso sustento e conforto temporais. Na petição, na quarta petição da oração do Senhor, nós somos ensinados, meus irmãos, em Cristo, através do pão que Ele nos dá, que Ele nos alimenta todo dia, a sermos contentes, satisfeitos, porque Ele atende às nossas necessidades. Eu repito, não às nossas ganâncias, mas às nossas necessidades. Isso é uma promessa do Senhor, e como promessa do Senhor, isso é verdade. O Senhor promete na sua palavra e diz que se você orar a Ele, confiar nele, o pão de cada dia não faltará em tua mesa. Ele supre as nossas necessidades. Veja a resposta de Filipe. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Ora, um denário, meus irmãos, ele era equivalente a um denário, era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Então Filipe fez as contas aqui. Imagine, nem 200 dias de trabalho seriam o dinheiro disso, o valor que se recebesse desse trabalho seria suficiente para nós alimentarmos toda essa gente. Nem meses de trabalho seria suficiente. Nós não temos como resolver. É humanamente impossível resolver essa situação. Quantas vezes nós fazemos o mesmo? Quantas vezes? Fazemos os cálculos, fazemos as contas, nosso orçamento é feito ali direitinho, mas não contamos com Deus. Não colocamos Deus na equação. E mais uma vez, não entenda, isso não é uma apologia a você ser desequilibrado em suas finanças, em você não ter cuidado e controle sobre elas, e você simplesmente dizer que confia em Deus e viver a revelia. Não é isso. Mas é o outro extremo disso. É confiar simplesmente nessa organização, nesse cálculo, nessas contas, no que você tem como recurso, e não no Deus que supre todas as suas necessidades. Meus irmãos, o Senhor está querendo ensinar seus discípulos aqui, mais uma vez eu enfatizo isso, que Ele iria, em breve, ser assunto aos céus, depois de sua morte e ressurreição, e aqueles homens, aquelas pessoas, precisariam aprender a confiar ainda mais nele. Eu não estarei com vocês aqui o tempo inteiro, fisicamente. Então, quando eu for aos céus, voltar para o meu Pai,
vocês precisarão ter aprendido a orar e confiar e descansar em mim. Todo aquele período, aqueles 3 anos de ministério, dentre outras coisas, serviu como preparação para essa ausência do Senhor. É bem verdade que Ele enviaria, como fez, o seu Santo Espírito para nos ajudar em nossas orações, intercedendo por nós. E ao mesmo tempo, ó Deus, o nosso Deus, Ele nos conduz a confiar em seu Filho. O texto segue e diz: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Depois do diálogo com Felipe, entra o seu próximo discípulo aqui, o irmão de Pedro, e ele menciona essa informação. Atente para o fato de que pão de cevada aqui, naquele contexto, era o pão mais barato, o mais comum entre os pobres. Além disso, 2 peixinhos aqui, não entenda isso como se fosse apenas uma questão da tradução. A ideia é essa mesmo, eram peixes pequenos. Eram 2 peixes pequenos e 5 pães dos mais comuns entre os pobres. Essa é a ênfase. E aí você pergunta, por que André menciona essa informação? Qual é a razão de ele dizer que isso aqui é Jesus? Há algumas especulações acerca disso. Alguns entendem que talvez André estivesse mencionando isso aqui para o Senhor na esperança de um sinal, uma vez que ele já tinha visto o Senhor operar. E aí ele pode ter raciocinado: eu vou falar isso para o Senhor, e o que é que o Senhor pode fazer com isso, né? Ou então, outros dizem, ele pode ter ficado simplesmente sem jeito e pedido ao menino para entregar aquele alimento para Jesus. Mas em sua informação, o que mais se destaca aqui, o que mais chama a nossa atenção, é que a sua fala deixa claro que nem aquilo que ele está destacando como presente na multidão resolve o problema. Os 5 pães, os 2 peixes não resolvem o problema. Em outras palavras, a oferta está muito aquém da demanda. Não temos o suficiente nem para nos alimentarmos, quanto mais para essa multidão. São apenas 5 pães e 2 peixes. Portanto, há mais uma lição aqui. Os discípulos não deveriam olhar para as suas mãos, nem olhar para os seus bolsos, e sim, novamente, para o Senhor, que supre as suas necessidades. É a ênfase aqui, irmãos. Num contexto de escassez, um problema diante deles, onde não tinha como resolver. Imagina, eles estão afastados da cidade, de uma vila mais próxima, não tinha como comprar, teria que caminhar pelo menos um dia para poder comprar, se tivesse recurso para comprar. O que fazer agora? Não olhar para os recursos pessoais, mas olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí no versículo 10 a 13 nós temos agora a solução. Depois da escassez, a solução, no caso, a provisão do Senhor. Versículos 10 a 13, primeiro 10 e 11, vejamos. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. Versículos 10 e 11 já nos dizem o que aconteceu. Não há escassez dentro da vontade de Deus. Nunca esqueça disso. Pode existir na sua e na minha vida temporariamente alguma situação, mas nunca dentro da vontade do nosso Deus. Não há escassez. O Senhor está no controle. É Ele quem está no comando. Da perspectiva dos discípulos, eles talvez tenham pensado que o Senhor ali, Ele tivesse irmãos, os discípulos, na sua perspectiva, não aguardavam, não sabiam exatamente o que
o Senhor iria fazer, quando Ele ordena que eles se sentem, versículo 10 disso, mande que o povo sente na relva. Então eles não sabem exatamente o que o Senhor estava fazendo, mas ainda assim eles cumprem a ordem do Senhor. E a expressão aqui, pois havia naquele lugar muita relva, é mais uma conotação do evangelista para denotar o tamanho da multidão que estava ali presente. Uma grande quantidade de gente. O texto diz que eram no número de quase 5.000 homens. E entenda isso como realmente se referindo apenas aos homens, de fato, apenas as pessoas de sexo masculino, apenas os homens mesmo. João aqui não destaca as mulheres, nem crianças, que certamente estavam presentes. Há um debate também com relação a isso, não se sabe o número exato, os estudiosos debatem, alguns dizem que tinha 10, 12, 15 mil, alguns afirmam que talvez o número de pessoas aqui tenha chegado a 20 mil pessoas. Talvez 20 mil pessoas estivessem aqui presentes. O fato é que tinha milhares de pessoas. Por isso ele destaca mais uma vez, havia muita relva ali, o suficiente para que todos pudessem se assentar. E eles vão seguindo a ordem do Senhor, mesmo sem saber o que exatamente aconteceria. Mas o que o Senhor está fazendo com essa ordem é já está preparando aquela multidão para fazer uma refeição. João não conta isso, mas o evangelista Marcos ele nos dá alguns detalhes. Em seu evangelho, ele apresenta Jesus como o servo. A ênfase de Marcos em Jesus é com relação a ele ser o servo. E aí ele está mais preocupado com essas questões, esses detalhes do trabalho. E ali ele informa que esse assentar-se foi feito de maneira organizada. Você pode ver isso depois em Marcos, em grupos de 50 e de 100, de forma organizada, ordeira. Os discípulos vão seguindo as instruções do Senhor, mandando aquele povo se assentar e se dividir dessa maneira, em grupos de 50 e de 100. Repito, eles não tinham ideia do que iria acontecer. Eles não sabiam qual era a solução que Jesus daria. Exatamente como nós, muitas vezes. Confiamos, sabemos que o Senhor Deus está no controle em todas as coisas, e que pode solucionar qualquer problema, mas nós não sabemos muitas vezes como o Senhor Deus trará a solução. Mas veja, o texto diz que Jesus pegou o pão, os pães ali, tomou e deu graças. Que exemplo maravilhoso que o Senhor Deus nos dá aqui. Cristo, com esse exemplo, nos ensina que sempre, pelo pouco que nós tivermos, sempre devemos dar graças a Deus. Não é apenas a abundância, não é apenas quando o almoço está mais caprichado, quando esse mês as compras foram mais abundantes. É no final do mês, é quando só tem o arroz e o ovo, e olhe lá, você, assim como Cristo, com o pouco que tem na sua mão, você dá graças a Deus. Meus irmãos, isso não é apenas aqui um exemplo que já é algo forte em si, mas também com esse exemplo ele nos ordena a fazer isso. Lembre-se, a própria palavra de Deus disse, nós ouvimos hoje pela manhã na leitura sequenciada, que devemos dar graças a Deus em tudo, em todas as coisas. Como é que você consegue se assentar em sua casa, se é que você faz isso, e não dar graças todas as vezes que você vai se alimentar? Isso é uma obrigação de você fazer. Eu conheço algumas pessoas que acham estranho esse tipo de comportamento quando, no caso eu e minha família estamos em algum lugar e isso vai acontecer. As pessoas crentes, eu estou falando, que não têm o costume de toda a refeição dar graças, parar e agradecer ao Senhor pelo alimento. É nossa obrigação fazermos isso, mesmo pelas pequenas provisões que o Senhor nos concede. Na verdade, nesses momentos nós demonstramos maior fidelidade ao nosso Deus. Só temos esses pães e esses peixes. Obrigado, Senhor, por isso. Graças te damos. E o que ele faz depois de dar graças? Ele os distribui. Ele tinha os pães na mão, os peixes na mão,
Os discípulos fazem ali uma fila, então ele começa a dar aos discípulos, e os discípulos vão levando as pessoas, e então esse movimento está acontecendo aqui. Ele deu graças, está com os alimentos, entrega aos discípulos, e os discípulos é quem seguem para a multidão. O que você está observando esse texto, se estiver atento desde o início? Desde o começo, o Senhor está envolvendo os seus discípulos no processo do milagre. Desde o começo. Ele poderia muito bem, em sua mente, ter dito para aparecer nas mãos, nos bolsos ali, em cada lugar, pães, peixes e outros alimentos. Poderia ter mandado saltar do mar da Galileia vários peixes. Quantas maneiras ele poderia ter feito isso? Inúmeras. Sem precisar dos seus discípulos, mas de maneira proposital, desde o começo ele envolve a participação dos discípulos no processo, faz perguntas, interage e dá aqui também tarefas, atribuições para que eles possam participar desse processo. Não, o Senhor não precisa deles, o Senhor não precisa de nós, mas de maneira providencial. É da sua vontade fazer isso. É da sua vontade fazer isso. Sim, a outra lição maravilhosa aqui que o Senhor nos ensina. Deus se deleita em trabalhar através de homens, de instrumentos falíveis para cumprir o seu propósito infalível. Deus se deleita em cumprir o seu propósito infalível através de instrumentos infalíveis. Ele não precisa dos instrumentos, mas ele se deleita em usar os instrumentos. Sim, ele está usando esses instrumentos aqui para cumprir o seu propósito, e é exatamente o que ele faz na obra da pregação do Evangelho. Ele usa homens para pegar o pão da palavra e levar à multidão, e levar ao povo. É o que ele sempre faz através da pregação da palavra pública. E é o que ele faz também, numa medida, no sentido mais abrangente, com cada um de nós aqui, testemunhando dele. Quando você fala de Cristo para uma pessoa perdida em seus pecados, a semelhança dos discípulos, você está levando o pão da vida para o pecador, para o perdido, para o faminto, para o necessitado. Está sendo um instrumento nas mãos dele. Ele não precisa de você, mas ele se agrada em usar você para cumprir a sua vontade. O milagre aqui, meus irmãos, não foi feito com a participação dos discípulos nesse sentido. Não dependeu deles, não precisava deles, mas o Senhor os incluiu nessa participação como instrumentos. Há um comentarista que diz o seguinte, confirmando isso daqui: neste acontecimento há uma figura vívida sobre o trabalho do verdadeiro ministro. Ele não é um mediador entre Deus e os homens, não tem qualquer poder de remover pecados ou conceder a graça divina. O que lhe cabe é receber o pão da vida providenciado pelo Mestre e distribuí-lo às almas entre as quais ele trabalha. Não está ao seu alcance fazer que os homens valorizem ou recebam o pão, ou que este conceda salvação e vida a quem quer que seja. Este não é o trabalho do ministro do Evangelho. Por esta tarefa ele não é responsável. Toda a sua tarefa consiste em distribuir com fidelidade o alimento providenciado por seu divino Mestre, e ao fazer isso, seu ofício está cumprido. Os discípulos receberam o pão em humildade e o entregaram com fidelidade. Assim todo cristão, e principalmente os ministros, o fazem. Recebem em humildade a revelação divina, a sua santa revelação, o Evangelho, e entregam com fidelidade, apenas como instrumentos. O Senhor é quem opera o milagre do novo nascimento. É Ele quem traz a morte para a vida. É Ele quem salva os seus eleitos. É Ele quem faz isso. Somente Ele. Perceba mais uma vez como Jesus ele tem a solução. Ela pode não ser aparente para nós, nem óbvia, mas o Senhor Deus sempre sabe como resolver todos os problemas, e além disso, Ele nos envolve no processo. Cabe a nós
cumprir de maneira obediente e seguir fielmente a liderança e a direção do nosso Senhor e Salvador. Não precisamos saber exatamente como as coisas funcionam, como Ele pôde multiplicar pães, 5 pães e 2 peixes em milhares e milhares, como Ele fez isso. Não precisamos saber exatamente como isso acontece. Não precisamos saber como acontece o novo nascimento no coração do pecador. Não precisamos saber. Misteriosamente Deus faz essas coisas. O que nos cumpre é sermos fiéis ao que Ele nos ordena e confiarmos em sua direção, sendo guiados por Ele. No versículo 11, ainda no final do versículo 11, você tem uma característica aqui, uma menção importante a esse milagre. É uma provisão abundante. Abundante, é dito, tanto quanto eles queriam. Sim, não faltava pão nem peixe. Não é que eles comeram e aí tiveram que deixar alguma coisa guardada para o outro dia, porque talvez fosse faltar. Não, eles puderam comer a ponto de se fartar. Podem comer à vontade, podem repetir. Não precisa parar. É como uma espécie de fonte que estava fluindo ali, jorrando. Os recursos do Senhor, meus irmãos, eles são inesgotáveis. Inesgotáveis. E eu sei que você muito provavelmente deve estar pensando assim no primeiro momento: Alex, estamos falando de pão, de peixe, de questões meramente materiais? É esse o ponto do texto? Não! É claro que não. Claro que tem aplicação para isso, sim. Que os recursos do Senhor são inesgotáveis quanto a cuidar do pão de cada dia e nos dar todos os dias o alimento, mas há algo muito mais profundo aqui. Lembre-se do cenário, que o pano de fundo é aquele povo buscando o Senhor por causa dos milagres meramente. Mas o Senhor não está realizando um milagre com um fim em si mesmo, é um sinal e aponta para algo maior, para a própria pessoa, para a própria revelação de quem Cristo é. Nele nós temos suprimento. Nele nós temos abundância, nele. Ou seja, o que realmente importa? Discernimento espiritual, sabedoria, conhecimento de Deus, santidade, piedade, andar em temor diante dele, obediência. Tudo isso, recursos inesgotáveis que Deus nos dá por meio de Cristo. É isso que Ele promete para você nessa noite. Ele relembra mais uma vez: busque a mim, eu sou uma fonte inesgotável. Você diz: mas eu não consigo abandonar esse pecado. Em Cristo você tem recursos inesgotáveis para lutar contra qualquer pecado. Qualquer pecado. Em Cristo você tem recursos para lidar com qualquer circunstância difícil. Um problema emocional que estão passando, algo familiar, não interessa o que for, você tem em Cristo recursos para lidar com isso. A questão é, e sempre é essa: você crê? Você crê que Ele é essa fonte inesgotável, que jorra sem parar recursos, e você pode buscar nele tanto quanto você quiser? Quando olhamos aqui para esse texto e vemos os suprimentos do Senhor em nossas vidas, aquelas coisas que realmente importam, as coisas que o dinheiro não pode comprar, coisas que a morte não pode tirar, são essas coisas que você deveria dar valor, são essas coisas que você deveria buscar no Senhor, mas não as coisas em si mesmas. Em si, o próprio Senhor diz que lhe dá essas coisas. Não, de forma nenhuma, esse texto aqui dá crédito da base para a teologia da prosperidade. De maneira nenhuma. Ele, na verdade, se opõe a isso. Se opõe a pessoas que são carnais e estão buscando apenas os recursos de Deus, os recursos materiais. Versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram os que haviam comido. Veja a diferença agora. Primeiramente,
5 pães de cevada, pães simples ali que os pobres comiam, e 2 peixes pequenos. Agora as pessoas comem, se fartam, estão cheias, satisfeitas e ainda sobra 12 cestos. Não sabemos exatamente quanto alimento tinha, mas certamente era muito alimento naqueles 12 cestos. E aqui há algumas considerações sobre esses 2 versículos. Primeiro, o Senhor nos ensina aqui que não é porque sobrou que eles poderiam desperdiçar. Eles comeram em abundância e aquilo que havia sobrado eles deveriam guardar. Essa era uma prática comum, meus irmãos, no judaísmo, fruto da ética do reino, que entende que nós não temos autorização para desperdiçar aquilo que Deus nos deu. E aí entenda isso, primeiramente com relação a questões materiais mesmo. Não é porque o Senhor Deus me deu uma boa quantidade de alimento que eu irei desperdiçá-lo. O mesmo se aplica ao seu dinheiro. Não é porque eu ganho muito e tenho uma quantidade elevada de patrimônio que eu irei ser irresponsável e ficarei tratando ele de forma a desperdiçá-lo também. Não, isso não é ser bom mordomo das coisas do Senhor. Contudo, não se aplica apenas a isso. O Senhor se opõe aqui nesse texto, assim como em toda essa revelação, a nós desperdiçarmos todas as suas bênçãos. Quantas vezes você não faz isso? Não somente com a comida que está no seu prato, que você coloca a mais, com frequência você faz isso e joga no lixo, sem nem lembrar daquelas pessoas que estão passando fome. Não apenas esse caso, mas quantas vezes você trata de maneira a desperdiçar a pregação da palavra que ocorre todo dia do Senhor aqui? Tem domingo de manhã? Tem domingo à noite. Se não fosse domingo, se não for de manhã eu posso ir à noite, se não for à noite eu vou de manhã, se não fosse domingo tem domingo que vem, sempre vai ter lá. Tem recurso abundante. Eu posso comer quanto eu quiser e deixar um pouco para depois também. Ou nesse caso deixa para depois, desperdiçar mesmo, jogar no lixo. Porque quando eu for vai ter outro e vai ter outro. Tratar assim as bênçãos do Senhor, desperdiçando aquilo que Ele nos dá, pode ter certeza que vai chegar um momento que aquilo que é abundante, o Senhor Deus, em sua justiça perfeita e santa, pode muito bem trazer a escassez sobre nós, para aprendermos a sabermos lidar com a abundância. Não é porque é abundante que a gente pode tratar de forma de qualquer jeito. O Senhor Deus pode tirar o recurso abundante material, como também espiritual. E aí vai sentir falta de verdade. Quando aquele alimento que sobrava, inclusive da pregação da palavra, que sobrava, não tem mais. Não tem mais. Em segundo lugar, repare o número, 12 cestos. Há estudiosos que dizem que esse número 12 aqui, e não apenas por conta desse texto, mas isso também entendendo com outras menções numéricas na revelação bíblica, entendem que aqui se trata de um simbolismo. Seria uma referência às 12 tribos de Israel. Ou seja, a ideia é que todo Israel se alimentaria de Cristo. E aí você pode observar que há uma outra multiplicação que o Senhor Jesus Cristo ele fez, e nessa multiplicação que ele fez, sobraram 7 cestos. Os mesmos estudiosos entendem que se aqui os 12 seria uma referência às 12 tribos de Israel, os 7 cestos que sobraram na outra multiplicação que ele fez, por conta do número 7, biblicamente ele tem essa ideia de perfeição, de completude, seria uma referência aos gentios. E aí isso unido traria a ideia de que tanto Israel, tanto os israelitas quanto os gentios são chamados, como diz o profeta Isaías no capítulo 55 do seu livro,
a virem e se alimentarem de Cristo. Judeus e gentios. Ele é o profeta que alimenta a todos. A todos. Em terceiro lugar, há uma mensagem também importantíssima aqui, esses versículos 12 e 13. Aqueles que estão envolvidos no trabalho, no serviço ao Senhor Jesus Cristo, no serviço ao seu reino, sempre recebem de volta muito mais do que deram. Aqueles que estão envolvidos no serviço do reino de Deus sempre recebem de volta muito mais do que deram. Quanto mais você dá, mais você ganha no serviço a Deus. Não no sentido de barganha, de uma troca ilícita, não é isso. Mas o Senhor, em sua bondade, Ele nos abençoa em nosso serviço ao Senhor. Veja, apenas 5 pães, apenas 2 peixes dados ao Senhor. O que é isso? Em nossas mãos? Poucos recursos. Recursos que são risíveis. Nas mãos do Senhor, veja o que Ele pode fazer. E veja como Ele recompensa muito mais abundantemente aqueles que se empenham em seu serviço. No caso, os discípulos aqui, servindo a Ele. É exatamente isso que acontece. Para pensar, por exemplo, num pastor, num pregador. Você tem alguma dúvida que aquele que prega é o mais beneficiado do sermão? Porque ele tem que preparar o estudo, ele tem que conhecer as línguas originais, ele tem que conhecer teologia bíblica, teologia sistemática, ele tem que se aprofundar, ele tem que orar, ele tem que, se ele for um pregador fiel, estou dizendo, o quanto ele consegue extrair de recursos para ele. Quanto mais ele se entrega, mais ele recebe de volta. Assim é com a sua vida também, que não é um pregador, como um cristão, como uma serva de Deus, como um homem, uma mulher temente a Deus. Quanto mais você se entrega e se empenha no serviço ao Senhor, na vocação que Ele te chamou para fazer, como marido, como pai, como um filho, como um profissional, em tudo. Quanto mais você faz isso para o Senhor, para o reino do Senhor, mais você recebe do Senhor. Mais você recebe do Senhor. Meus irmãos, esse texto do capítulo 6 de João, ele, além de tudo que eu já falei aqui, já mencionei, ele também é importante para nós nos posicionarmos contra aquilo que ganhou espaço nas igrejas da Europa e também em outros lugares, que foi o liberalismo teológico. E por que eu estou citando isso daqui? Porque o liberalismo teológico, ele é marcado, dentre outras coisas, por negar os milagres da palavra de Deus. Como se o que a Bíblia registra aqui eu estou metendo apenas o Novo Testamento, não fosse de fato algo histórico, que tenha acontecido mesmo. E aí eles veem um texto como esse daqui, e entendem que há princípios importantes que devem ser praticados pelas pessoas, mas eles negam a historicidade do milagre. Não, Cristo não multiplicou do nada ali pães e peixes, mas há sim aqui uma história que deve ser contada e que deve ser um exemplo, deve servir aqui para as pessoas. Alguns entendem que o grande ponto aqui nesse capítulo 6 foi o que o menino fez, aquele rapaz que tinha aquele alimento. A ideia é que ele, mesmo com seus poucos recursos, assim eles interpretam, alguns, ele entregou esses recursos, poucos que ele tinha, para compartilhar com aquela multidão. E assim ele deu uma lição nos mais velhos, que não compartilhavam, que não pensavam no outro. Então cada um foi compartilhando o que tinha, e assim tiveram um grande momento ali de compartilhar uns com os outros. Ou seja, o grande milagre do capítulo 6 de João, segundo estes, que também pessoas, teólogos da teologia da missão integral bebem, foi compartilhar, fazer o ser humano compartilhar. Meus irmãos, isso é uma negação aqui de João 6 do que realmente está acontecendo. Houve um sinal sobrenatural. Cristo multiplicou pães e peixes.
Não é aqui uma historinha para uma questão meramente moral aqui, tirar uma lição moral e as pessoas se tornarem se tornarem mais propícias a compartilhar aquilo que tem. Não, solidárias, não. Cristo está se revelando que Ele é o Messias prometido, o profeta prometido, chamando aquela multidão a crer nele através desse sinal. É isso acontecendo aqui. Eu pergunto a você, à luz do que foi dito até agora, especialmente dos versículos 10 a 13, que mostra essa provisão maravilhosa do Senhor, que é completa e que é abundante, eu pergunto, por que você ainda anda preocupado com relação a se vai faltar comida na sua casa no final desse mês? Por que você se preocupa com isso? Mais uma vez, a preocupação não é a legítima, que é se preparar, se organizar. Eu estou falando de preocupar-se a ponto de murmurar contra Deus, desconfiar de Deus, achar que realmente vai faltar e não terá o que comer. Por que você ainda não confia no Senhor? Ele é o Deus que multiplica pães e peixes. Ele cuida do seu povo. Ele cuida das suas ovelhas. O bom pastor não deixa faltar alimento espiritual e material, físico, para as suas ovelhas. Em último lugar, versículos 14 e 15. Depois da provisão, nós vemos a reação. A reação. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Veja que o próprio versículo 14 acaba destronando qualquer tipo de argumentação acerca do que eu acabei de dizer sobre será que foi um milagre, será que foi um sinal? A reação da multidão. Eles não tiveram dúvida do que aconteceu ali, não tiveram nenhuma dúvida. Você pode imaginar o estrondo que isso causou? Não é o tipo de milagre aqui que poderia ser acusado de fingimento. Aqueles falsos milagres que nós vemos nos nossos dias, nas cruzadas aí afora, os Benihins da vida e coisas do tipo, aqueles milagres que são espécies de ilusão de ótica, essas trapaças. Não há aqui uma reunião antecipada com a multidão ou com os discípulos para haver um treinamento ali de como é que eles iriam responder quando acontecesse o suposto milagre. Há uma reação aqui sincera, verdadeira, diante do que aconteceu. Eles estão estarrecidos, a ponto de declararem: esse é o profeta. Só Deus pode fazer isso. O que o Senhor fez foi uma autenticação da sua identidade, de maneira que, à luz de João 6, podemos afirmar: verdadeiramente vemos Deus em carne. É um selo de validação do céu o que Ele fez aqui. Você sabe que uma questão, e nós já preguei sobre isso aqui em João capítulo 8, para ser atestada como verdadeira precisava de 2 ou 3 testemunhas. Aqui há milhares. É inegável, é inequívoco, não dá para negar esse milagre. Foi feito à luz do dia, ou seja, na presença de todos. Tem muita gente vendo aqui, não dá para negar. Agora o problema é que eles não entendem o significado do milagre. Eles apenas olham para o milagre e sentem aquela maravilha e reagem àquela maravilha, mas eles não enxergam com os olhos espirituais o significado por trás do milagre. É bem verdade que eles se aproximam disso, eles têm pelo menos aqui uma ideia, porque eles afirmam: este é verdadeiramente o profeta, lá de Deuteronômio capítulo 18. Veja depois, Deuteronômio 18, versículo 15 ao versículo 18. Você conhece o texto? Moisés falou de um profeta que viria, uma clara referência ao Messias. O que esses homens estão fazendo aqui é conectar esse texto, essa menção ao profeta, a Jesus, dizendo: este é o profeta que viria. E agora eu quero que você lembre-se do que eu disse no início. Versículo 4 desse capítulo 6, João faz uma marcação histórica.
sobre a Páscoa. E alguns estudiosos argumentam que essa é uma marcação, como eu disse, não apenas histórica, para falar do que está acontecendo foi real, mas há uma intenção aqui de João, de com essa menção à Páscoa, conectar as outras menções à Páscoa que ele faz no próprio Evangelho que ele escreveu. João, ele é um escritor cuidadoso, habilidoso, e está aqui sob a orientação do próprio Espírito Santo. E ele já mencionou uma Páscoa também nesse Evangelho, lá no capítulo 2. Jesus, ele afirma ali ser o templo que seria destruído. E naquele contexto de Páscoa, isso tem referência com a sua morte. A terceira Páscoa, que é mencionada em João, é depois disso daqui, já no final de João, que é quando de fato acontece a sua morte. E no meio da primeira e da terceira menção, que é essa daqui do capítulo número 6, o discurso em que ele afirma ser o pão da vida, que vai seguir aqui o capítulo 6, também essa menção à Páscoa está ligada à sua morte que se aproximava. Então, sempre que João menciona a Páscoa, no capítulo 2, no capítulo 6 e no final do capítulo de João, no final do Evangelho de João, é para fazer uma referência à morte do Senhor, ao seu sacrifício. Lembre-se do significado da Páscoa. O que significava a Páscoa? Ora, foi a libertação do povo de Deus do Egito, das garras de Faraó, através do sangue do Cordeiro. E usando como instrumento Moisés para ser o libertador do povo. O que João está nos mostrando aqui é que haveria um novo êxodo. Lembra que eu disse, o final do capítulo 5 de João, Jesus falou: se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim. Durante todo o capítulo 6 de João, você pode depois amanhã ver isso com calma em casa. O Senhor, ele vai fazendo relações com o êxodo. Ele diz ser o pão da vida, uma referência ao maná do deserto. E a própria mesa da proposição lá do tabernáculo. Ele também diz ser a água da vida, uma referência à água que saiu da rocha. Ele também diz ser, e eu preguei sobre isso no ano passado, a luz do mundo, uma referência à coluna de fogo que guiava o povo no deserto e ao próprio candelabro no tabernáculo. Percebe? Em todo João 6 há menções aqui ao êxodo, ao livramento do povo, ao que Deus fez por eles através de Moisés. Então a ideia é que João está apresentando o Senhor Jesus Cristo como um novo Moisés, superior a Moisés, que guiaria o povo a um novo êxodo, de tal forma que a reação final dessa perícope se encaixa com esse contexto que eles dizem: este é o profeta que Moisés falou, este é o profeta. E aí, por que a Páscoa também é mencionada? Ora, o pano de fundo, a Páscoa era a festa mais importante do calendário judaico. E nesse período, especialmente, havia um sentimento muito forte de nacionalismo entre os judeus. Com esse pano de fundo do libertador do passado, eles olham para Jesus e com esse nacionalismo forte ali, esse desejo do libertador, eles dizem: esse é o profeta. E aí conecta, é o profeta que também será rei e vai nos libertar do jugo de Roma. E aí vem o problema, porque até o momento estava indo tudo bem, mas o ponto, quando eles afirmam isso, ou quando eles têm esse entendimento por trás disso, esse é o problema. O rei Messias, ele não veio para, na sua primeira vinda, libertar o seu povo, apenas de maneira bélica, material, física. O seu reino é espiritual, que traz implicações sim, materiais, temporais, mas é apenas na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo que ele fala em derrotar os seus inimigos de maneira final, última, derradeira mesmo, e lançá-los numa condenação eterna. A sua primeira vinda, que envolve julgamento em alguma medida, mas ela é prioritariamente uma vinda de salvação. Em outras palavras, o foco da missão de Jesus ali
era salvar o seu povo dos pecados deles. E eles confundem as coisas e dizem: ele vai nos libertar de Roma. Isso era ruim? Claro que não, era um bom desejo. Quem quer ser subjugado por uma outra nação, ainda mais uma nação ímpia? Mas veja como essa visão é míope, distorcida de quem era o Messias. Eles entenderam errado quanto a isso. E aí querem pegar o Senhor, e o Senhor se sai deles mais uma vez. Mais uma vez o Senhor se retira. À luz disso tudo, o que o Senhor exige de nós? Exige que nós coloquemos tudo que somos e tudo que temos em suas mãos, nas mãos do nosso Senhor e Salvador. Sim, precisamos entregar nossa vida a Ele, e não pode haver nenhum tipo de compartimento escuro em nossas vidas. Nada. Tudo tem que ser entregue a Ele e tem que ser submisso ao seu senhorio. Ele é aquele que pode multiplicar os nossos bens materiais para serem usados para o bem do seu reino. Ele é aquele que pode e faz isso, multiplicar nossos talentos, nossos dons, nossas habilidades, e usar tudo isso para o bem do seu reino, para a glória do seu nome. Nossa influência, nosso tempo, tudo, multiplicar todas essas coisas e usá-las para impactar esse mundo. Você tem que colocar tudo nas mãos do Senhor, toda a sua vida, todos os seus recursos, quem você é, tudo que você tem, nas mãos de Deus. Esse milagre, meus irmãos, eu concluo aqui, definitivamente não dá apoio ao populismo de muitos governos, como se um governo tivesse que se preocupar com os pobres a ponto de sustentá-los e a fazer com que fiquem dependentes do governo. Não. Também muito menos dá apoio aqui para o envolvimento incorreto de igrejas com causas sociais, que substituem o Evangelho pelas causas sociais. Este milagre, e aqui eu quero dar algumas características dele para a gente concluir. Ele é o único milagre, não sei se você já percebeu isso, que é mencionado nos 4 evangelhos. Vide a sua importância. Aprove ao Espírito Santo usar 4 evangelistas para mencionar esse milagre. Nenhum outro aparece nos 4 evangelhos. Só isso aqui já lhe dá a importância que esse milagre ele possui. Em segundo lugar, nenhum outro milagre afetou tantas pessoas. Estou falando em quantidade mesmo. Milhares, talvez 20 mil aqui ou próximo disso. Homens, mulheres e crianças. Uma multidão suficiente para encher um pequeno estádio. Viu o Senhor operar aquilo. Terceiro, é o único milagre que ele possui um discurso importantíssimo logo em seguida. Leia com calma depois do capítulo 6, passado o momento que ele anda sobre o mar, do versículo 22 até o final do capítulo 6, há um discurso aqui, há um sermão, há uma fala de Cristo com relação a explicar esse milagre, mostrando assim sua importância. E além disso, esse milagre, ele é uma réplica de uma alimentação também maravilhosa que aconteceu no Antigo Testamento. O Senhor alimentou o seu povo por 40 anos com o maná, todos os dias sustentando e suprindo as suas necessidades. E aqui ele faz isso diante daquela multidão, cumprindo esse milagre. Há quem diga que é impossível pregar o Evangelho no contexto sertão nordestino sem antes alimentar a barriga do pobre. Sabe o que é isso? Uma falta de fé na suficiência do Evangelho. É não seguir o modelo apostólico. Você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo plantando uma igreja, ou antes de plantar uma igreja, primeiro vamos aqui abrir uma ONG em Corinto. Vamos primeiro cuidar do social aqui na cidade de Éfeso. Não há isso. Prega-se o Evangelho. Prega-se o Evangelho. As questões sociais não têm a primazia.
Há um comentarista que diz: sim, este milagre nos urge a ter compaixão pelo faminto e perdido. Sim, esse milagre repreende nossa ganância e indisposição a compartilhar. E sim, esse milagre encontra seu reflexo no sacramento da ceia do Senhor. Mas nenhuma dessas coisas significa nada, a não ser que venhamos como pecadores, espiritualmente famintos para o pão da vida, o Cordeiro que foi morto, e nos alimentemos dele para perdão e vida eterna. A grande diferença, meus irmãos, entre querer o pão que Jesus dá e o pão que Jesus é, essa é a grande diferença. Muitas pessoas querem apenas o pão que ele dá. Qual é o seu caso nessa noite? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra. Ó Deus, obrigado por nos lembrar de que é o Senhor que nos sustenta. Não há necessidade alguma nossa que o Senhor não venha a suprir e não tenha suprido em nossas vidas. Por mais que murmuremos, desconfiemos do Senhor, pequemos contra ti muitas vezes, o Senhor, de forma misericordiosa, tem nos sustentado. Se quando chegarmos em casa tivermos um pão, uma água, qualquer coisa para comer ou beber, se temos um lugar para morar, ó Deus, é porque o Senhor nos concedeu. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por nos suster. Mas também, ó Deus, nós te agradecemos principalmente pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É nele que nós temos recursos abundantes. É em sua bendita pessoa que nós temos o suprimento, não apenas para agora, mas para toda a eternidade. Senhor, nos conduz a nos deleitarmos no teu Filho, a o pão da vida se tornar para nós mais importante, mais precioso, mais delicioso, a coisa mais, ó Deus, importante em nossas vidas, e não um pão material. Senhor, que nós não utilizemos recursos para outros fins, que não seja a glória do teu nome e o avanço do teu reino. E que aqueles que se acham aqui com poucos recursos, com poucos talentos, com poucos dons, ó Deus, que eles tenham aprendido nessa noite que o pouco que eles têm é muito nas tuas mãos. O Senhor não só pode, como faz isso, usa a vida de cada um deles aqui para multiplicar. Senhor, que essa igreja seja reconhecida, não por questões sociais, ainda que nós devamos, como cristãos individuais, ter sim compaixão do nosso próximo, e eu te peço que nos ajude a também ter compaixão. Ó Deus, que essa igreja seja conhecida pela pregação do Evangelho, pelo pão da vida sendo anunciado domingo após domingo aqui, e que não haja da parte nenhum que congrega aqui desperdício desses recursos, mas que nós, de forma diligente, nos alimentemos e cuidemos, ó Deus, desses recursos abundantes, distribuindo aos demais e não jogando fora. Assim oramos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados, confiando no profeta prometido, aquele que alimenta o seu povo, nós que somos seu povo, de maneira abundante e completa. Em nome dele, Jesus Cristo, que oramos. Amém.